Boa tarde aos amigos e amigas de Santa Cruz do Rio Pardo, 11 de agosto, 17 horas e 34 minutos. Estamos aqui mais uma vez para um boletim coronavírus, as informações atualizadas e algumas recomendações. Como dissemos ontem, nós não vamos responder questionamentos mais sobre a forma de pergunta e resposta, lendo, citando nomes, porque a partir da próxima semana já é período eleitoral, então não pode mudar um pouco a sistemática. Como já antecipei, na próxima semana esse boletim vai continuar existindo, porém não no meu Facebook, mas um Facebook oficial da Prefeitura que será criado especialmente para isso, tá certo? Num novo formato. A Carla fará o balanço do diário. Boa tarde a toda a população de Santa Cruz do Rio Pardo. Temos 1.976 casos notificados para a Covid-19 em Santa Cruz do Rio Pardo desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, houve 41 novas notificações, que foram realizadas, uma através da Santa Casa, 26 através da atenção básica, 13 por meio de busca ativa e uma por laboratório particular. Houve 17 coletas do exame PCR, o SUAB, nas unidades de saúde na data de hoje. Temos 1.362 casos negativos e 610 casos positivos, um aumento de 6 novos casos positivos. 4 óbitos. Sobre as internações, temos 12 pacientes internados na Santa Casa. Uma internação nas últimas 24 horas e trata-se de um homem de 34 anos. Nos leitos SUS clínicos, temos 4 pacientes. E nos leitos convênios clínicos, temos 5 pacientes. Na UTI, segue com 3 pacientes internados, todos eles do SUS, e os 3 estão em ventilação mecânica. Temos 43 pessoas aguardando o resultado do Instituto Adolfo Lutz. Sobre resultado de exames, temos 23 testes rápidos, sendo 4 positivos e 19 negativos. Exame laboratorial do Instituto Adolfo Lutz, 4 resultados, 1 positivo e 3 negativos. Por laboratório particular, 1 resultado positivo. Não houve alta e temos 242 pacientes recuperados em Santa Cruz do Rio Pardo. Como vocês podem observar, nenhum óbito nos últimos dias, poucas internações, porém é de se observar que nós tivemos 5 casos novos positivos testados hoje. Dia 10 tinha 1 caso, dia 9, 0, dia 8, 0, dia 7, 3, dia 6, 1, dia 5, 3. Então, 5 casos. Não é muito, mas é um aviso que o vírus está aí e continua contaminando as pessoas, que não podemos nos descuidar. Número de internações, estamos no vermelho. Por quê? Tão poucas internações que uma internação a mais faz com que mude de faixa. Por isso nós falamos ontem que a classificação verde, laranja, amarelo, vermelho, numa cidade pequena e agora com poucos casos positivos, em termos de número de internação, não tem validade para classificar a cidade, porque vagas existe à vontade. Nós temos hoje 4 pacientes internados pelo SUS, na enfermaria somente, e nós temos 15 vagas credenciadas pelo SUS, mas são 25 leitos totais. E temos 5 particulares de convênios, 3 na UTI. Os 3 na UTI continuam em estado grave, merecem atenção, e todos internados há mais de 1 mês na UTI da Santa Casa. É por isso que sempre se falou no começo, se não se tivesse vaga de UTI, os pacientes morreriam sem atendimento. Por isso se preconizou o grande isolamento, o fechamento de tudo no início, porque se todos ficassem doentes, não teria vaga de UTI, morreriam nos corredores dos hospitais, como nós vimos ocorrer na Itália, na Espanha, em outros países, e inclusive em Manaus,
Foi muito mostrado essas imagens, as pessoas morrendo sem atendimento. Isso não ocorreu em Santa Cruz, não ocorreu na região, não ocorreu no estado de São Paulo. O estado está aparelhado para atender esses casos de UTI, Santa Cruz também, Ourinhos também, Marília também, Assis também. Toda a região está bem equipada para isso. Tanto os casos de UTI, quanto os casos clínicos que não necessitam de UTI, são os menos graves, mas que podem se tornar graves. Análises regionais dizem que o pico na região será em meados de agosto. Nós tivemos um pico aqui em 13, 14, 15 de julho. Não ocorreu esse pico na região, ocorreu em Santa Cruz. O pico para a região está previsto para agora, para agosto, de acordo com informações que nós temos. Em Santa Cruz, provavelmente não tem nenhum pico, porque temos poucos casos positivos no momento circulando na cidade. Mas, se nós descuidarmos, teremos um grande aumento também, e as pessoas de Santa Cruz podem ir para outras cidades buscar a doença para trazer novamente para a nossa cidade. É por isso que continua sendo importante o isolamento social, sair apenas quando necessário, não sair para locais que podem haver contaminação, atividades sociais restritas, festas restritas, reuniões extrafamiliares também restritas, atividade esportiva tipo futebol, atividades de contato também proibidas. De acordo com o Plano de São Paulo, isso vale tecnicamente para qualquer cidade. Tecnicamente, vamos esquecer a lei. Tecnicamente é o correto, isso é que interessa para nós. Tecnicamente temos que usar máscara, para evitar mais a contaminação do nosso semelhante e nossos familiares. Tecnicamente, quando vamos de uma loja, álcool gel na entrada, para limpar as suas mãos, não levar contaminação às pessoas que estão lá dentro. Ao sair, álcool gel também, para não levar contaminação para casa, caso você tenha se contaminado lá dentro. Em todas as atividades, muita atenção e muito respeito à doença. Respeitar a doença é tratar da epidemia. Temos que ter o máximo cuidado possível. Tivemos aí um fim de semana com poucos casos, comércio fechado no domingo, sistema de alimentação aberto há uma semana, dando um respiro a esses comerciantes que estavam há muito tempo sem produção. Sábado, comércio de rua fechado, domingo, Dia dos Pais. Muitas pessoas reclamaram, redes sociais. Mas o que nós temos que pensar, como já expliquei a muitos, é no coletivo. Nós autorizamos o comércio a funcionar já há 3 semanas. Então, estamos respirando. Temos que dar chance para que outra parte do nosso comércio, que são outros setores, também respirem. É muito fácil, quem não está na administração, dizer: se eu fosse prefeito, eu abriria o comércio. Se eu fosse prefeito, deixaria fazer isso. Se eu fosse prefeito, faria isso. Mas acontece que não são prefeitos, não têm a responsabilidade de tomar a decisão. Não tem poder para isso. Então fica muito fácil dar palpite. Mas assentar-se aqui e tomar a decisão e responder por elas, tanto juridicamente, criminalmente e também perante a população, é muito difícil. Mas temos que ter o discernimento e a coragem suficiente para dosar as medidas para, como eu disse às pessoas que estavam aqui, não é hora de engordar o boi, mas é hora de manter o boi vivo, para podermos engordá-lo depois. E temos que manter todos vivos, tanto as empresas jurídicas, o nosso comércio, as atividades, todas as atividades econômicas, junto com manter também a população viva e bem atendida. E creio que estamos tendo um bom resultado em relação a isso. É claro, só no final saberemos como se comportou.
A cada dia, se vocês acompanham televisão, surgem novas informações. O que era certo passou a ser errado. O que era errado agora é certo. Muita coisa está mudando e por isso temos que tomar muito cuidado. Naquela história de que você não é hora de engordar o boi, mas de mantê-lo vivo, é que nós estamos mantendo o sistema de ônibus nosso com um horário restrito esta semana, mas baseado nos números que nós temos, os horários de ônibus voltam ao normal na próxima segunda-feira, todos os horários. E aí, ao invés de 3.000 pessoas saindo de casa, teremos 22.000 pessoas saindo de casa por mês. Isso pode acontecer. Então é hora de tomar mais cuidado ainda. Por mais que os ônibus da Codesan todos sejam higienizados a cada trajeto, durante o trajeto existe contaminação do que está lá dentro e também entre as pessoas também se contaminam. Então na próxima semana, todos os trajetos de ônibus voltarão ao normal. Aos poucos, retornando à economia da cidade o mais normal possível. Mas lembrar que o normal total é somente quando tivermos uma vacina 100% eficiente. Estamos longe disso. Estamos longe de termos uma vacina totalmente eficiente este ano e se tivermos, não será para todos. Se tivermos este ano vacina, não será para todos. Serão para aqueles da faixa de risco e não para todos, porque é humanamente impossível se produzir vacina para 8 bilhões de habitantes que existe no planeta Terra. Só no Brasil, mais de 200 milhões de habitantes. Não se conseguiu, durante 2, 3 meses, prover respiradores para todos os hospitais. Não se conseguiu até hoje teste para todos os pacientes na quantidade necessária. Então também não vai se construir a vacina para todos ao mesmo tempo. É uma lógica. Então vamos continuar prevenindo, evitando a doença e cooperando com o sistema público de saúde, cooperando com a sua família. Isolamento, cooperação com as autoridades, álcool gel, máscara, sempre que estiver fora da sua casa. Leve essa mensagem, curta essa mensagem, compartilhe. É importante você transmitir essas informações. Fé, tranquilidade, porque estamos bem. Mas preocupação também, porque podemos voltar a piorar. E depende de quem? Depende de nós. Quando falo nós, não é eu como prefeito, é nós como ser humano, eu e você e sua família. Obrigado, pessoal.